Vamos ler a Bíblia. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. É Josué, você que está com a sua Bíblia em mãos. É Josué capítulo... Deixa eu achar aqui que eu fechei minha Bíblia. Josué capítulo 24, verso 1. A conversa de hoje, ela gira em torno de tomada de decisões. Nós estamos... Obrigado, João. Estamos no terceiro dia da campanha da salvação da família. Então, estamos no terceiro dia da campanha da salvação. E Deus tem algo para falar conosco. Ele vai falar conosco dentro do tema tomada de decisões. A importância de nós tomarmos decisões acertadas. Eu podia ficar aqui, eu tenho que remir o tempo, porque o texto é longo, as situações são muitas, mas eu poderia dizer, por exemplo, do Jonas. Olha a história do Jonas. O Jonas, ele foi chamado por Deus para ir para um lado, ele foi para o outro lado. Tomou a decisão errada. Na decisão errada do Jonas, uma embarcação toda estava afundando por causa da vida dele. Você vê? Uma embarcação toda. Mas era só quem estava na embarcação que ia perecer por causa do Jonas? O que vocês acham? Sim ou não? João. O que vocês acham? Sim ou não, Elisângela? Não o quê? A cidade toda de Nínive ia se perder. Você vê que não era só quem estava no barco. Quem estava no barco ia morrer. Mas quem estava na cidade de Nínive ia morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu tomo decisões erradas, decisões equivocadas, eu não promovo mal apenas na minha vida. Se a pessoa é casada, um homem casado, quando ele toma decisões erradas, ele não traz o mal só para a vida dele. Ele traz o mal para a esposa dele. Se ele tem filho, filha ou filhos, ele não traz o mal apenas para a esposa, ele traz o mal para a esposa e para os filhos. E quem está perto dele vai sendo envolvido por esse grande furacão chamado tomada de decisões erradas. Então, a ideia de pensarmos juntos hoje aqui é olhar na Bíblia e pensar como é que nós podemos tomar decisões acertadas, porque é tão difícil tomar decisão. Não é fácil tomar decisões. Nós temos, para você vir para cá hoje, você tomou a decisão. Vou lá para a igreja no bairro São Jorge ou não vou? Vou no São Jorge, vou na sede, vou no Morumbi, vou na Central, vou na Paulista, vou no Jaraguá, vou no Parque Piracicaba, vou lá na igreja no Novo Horizonte, vou lá no Sol Nascente, no Nova América, ou eu vou lá no São Jorge. Muitos têm que tomar essa decisão. Tem gente que precisa que eu tenho que pensar qual a decisão que eu vou tomar. Então, a ideia da reflexão é essa. A proposta da reflexão é essa. É levar, através da mensagem, refletirmos que nossas decisões erradas podem fazer mal para nós, mas não faz mal só para nós, não. Faz mal para quem está à nossa volta. E está cheio de família indo para o buraco. Porque geralmente tem um teimoso ou uma teimosa tomando decisões erradas. Tomando decisões por si só. Tomando decisões pensando no próprio umbigo. E ignorando todos os demais que estão à sua volta. Josué 24:1 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel,
E eles compareceram diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me usa, eu te peço, como uma ferramenta na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Esse primeiro texto aqui eu quero fazer a parada e frisar com você assim, ó, Josué convocou todas as tribos, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e eles compareceram. O Josué era a liderança espiritual na vida daquele povo. E o Josué convocou, e eles compareceram. É interessante como tem gente que não comparece mediante convocações. É interessante como tem gente que sempre tem alguma coisa mais importante para fazer quando ela é convocada para algo. É interessante como tem pessoa que quando o patrão chama a pessoa, ela diz assim, ó, já vou. O patrão chamou, para tudo e vai atender o patrão. O pai chama, a mãe chama, fala, peraí, pai, peraí, mãe. O pai chamou, a mãe chamou, já vou, pai, mãe, estou indo. Senhor, senhora, porque em alguns lugares fala senhor, senhora, sim, senhor, não, senhora. Tem lugar que não fala. Mas a pessoa dá a resposta de pronto. É interessante como tem muita gente que não atende chamados. Aqui nós vemos assim, ó, o Josué chamando as pessoas. Era a liderança espiritual que Deus havia constituído sobre aquele povo. Todos compareceram, inclusive os juízes, inclusive os líderes, inclusive as autoridades. Todos compareceram. É interessante, é só para a gente pensar, eu não vou ficar falando em cima disso daqui, mas é para a gente pensar como nós temos respondido quando nós somos convocados nas várias áreas da nossa vida, inclusive pelo nosso pastor. Inclusive pelo nosso pastor. Porque você que congrega, que está aqui conosco no dia a dia, é desse altar que Deus vai responder a sua vida. É através daqui. Gostou ou não? É através daqui. É aqui que Deus vai usar a minha vida, a pastora Kátia, ou a pastora Márcia, ou o pastor Nilton, que eu vi por aí agora há pouco, ou o pastor Carlos, ou o pastor Jonathan, ou qualquer outro líder que vier liberar uma palavra sobre a sua vida. Nós temos que ter a nossa referência espiritual. Se nós quisermos ter uma família equilibrada, uma família ajustada, uma família abençoada, quando nós não temos a referência espiritual, nossa casa fica bagunçada. Eu fico preocupado, que hoje em dia, com esse assunto da internet, o pessoal uma pessoa tem 3, 4, às vezes até 5 pastores. Mas na hora do aperto, o pastor que serve para ajudar é o pastor que está ali no dia a dia, que a pessoa sabe onde ele mora. A pessoa, mas para receber uma palavra, a pessoa vai lá buscar na internet uma palavra com os pregadores renomados, os coaches e assim por diante. Uma igreja madura, ela entende a importância da palavra liberada do altar através da liderança espiritual constituída por Deus sobre a vida da pessoa. Por isso tem muita gente patinando na vida. Por isso que tem muita gente que não avança, só patina. Dá um passo para frente e 2 para trás. Depois dá 2 para frente e 1 para trás. E não sai do lugar. Então, primeiro ponto para a gente pensar junto. Toda vez que nós formos chamados, convocados, nós devemos de prestar bem atenção, de nos apresentarmos. Às vezes o patrão, às vezes a patroa, às vezes o líder, às vezes o encarregado, ele está querendo oferecer uma promoção na vida da pessoa. E esse ato de postergar, esse ato de deixar para depois, pode atrapalhar uma resposta na vida da pessoa. Eu tinha algo para entregar, mas a pessoa ela está tão indisposta para receber que eu vou entregar na vida de outra pessoa. Continua a leitura, diz assim o texto no verso 2. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E é legal que eu vou fazer uma leitura mais longa agora, mas preste atenção na construção dos textos.
Há muito tempo, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates, o conduzi por toda Canaã, dei a ele muitos descendentes, dei a ele Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas o Jacó e seus filhos, olha uma tomada de decisão aqui, ó, escrachada no versículo. Mas o Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Veja a diferença, com a Bíblia aberta, só para a gente ficar pensando junto. O Esaú recebeu de Deus o monte Seir. Já o Jacó e seus filhos, eles desceram para o Egito. Continua. Então enviei Moisés e Arão, feri os egípcios com praga com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Que bom que Deus é misericordioso e Ele sempre resgata. Bom que Deus é misericordioso. Bom que Deus ele estende a mão, mesmo a pessoa muitas vezes dando cabeçada, né? Deus foi lá e resgatou toda a casa de Jacó. Continua a leitura, verso 6. Quando tirei seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. Os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe até a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Josué reúne o povo. Josué reúne o povo para chamar esse povo para uma tomada de decisão. Só que é interessante que o Josué reúne o povo para a tomada de decisão, e aí o Josué ele faz o seguinte, ele puxa o histórico. Ele mostra através do histórico o que Deus já havia feito na vida deles. Aí é o primeiro ponto para nós dentro da reflexão sobre tomada de decisão. Toda tomada de decisão é importante passar por um histórico. Qual é o histórico dentro dessa tomada de decisão que eu vou trazer para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento e assim por diante? Qual é a tomada de decisão? Podemos ficar pensando aqui muitas histórias, muitas situações. Eu vou propor 1, 2, talvez 3, apenas para facilitar o desenrolar da conversa, para depois você ficar pensando no decorrer dos dias. Você tem um colaborador na empresa, seja você o dono da empresa, seja você o líder do setor na empresa.
E aqui nessa igreja, graças a Deus, nós temos várias pessoas que são líderes dentro de setores em empresas. Isso é para nós motivo de alegria. Você vai ter que tomar alguma decisão. Você tem o colaborador que chega sempre na hora certa. Ele trabalha certinho. Ele não é aquele colaborador que fica enganando, fingindo que está trabalhando. Ele não é aquele colaborador que fica com o celular na mão o tempo todo, navegando o tempo todo. Aí quando chega o encarregado, o dono da empresa, chega alguém, aí ele guarda rapidinho o celular e finge que está trabalhando. Não, ele é um colaborador que trabalha. Chega na hora certa, trabalha, vai embora na hora certa. Se precisar de hora extra, ele faz hora extra. Só que esse colaborador, que aos seus olhos é um bom colaborador, em algum momento ele dá uma vacilada, ele dá uma bobeada, ele pisa na bola, ele faz alguma coisa que não é legal fazer, mas ele fez. Você tem que tomar uma decisão baseado naquilo que ele fez. Você tem que tomar uma decisão. É importante você fazer e você olhar e você avaliar o histórico dele. Qual é o histórico dele? Ele chega sempre na hora certa, ele vai embora muitas vezes depois da hora, porque ele faz hora extra. Ele trabalha no período que ele está dentro da empresa. Ele não dá trabalho nenhum para a empresa, pelo contrário, ele trabalha na empresa. A sua tomada de decisão vai ser baseada no histórico daquele colaborador. Em contrapartida, tem o outro colaborador, que está sempre chegando atrasado. Mas ele é aquele colaborador que chega atrasado, mas ele sempre tem uma boa desculpa. Ele sempre tem um bom argumento para dar. Não, eu atrasei, mas por causa disso. Não, olha, aconteceu aquilo. Ele sempre tem uma boa desculpa para justificar o atraso dele. Ele não faz hora extra. Ele não faz hora extra porque ele sempre tem um motivo importante para ir embora sem fazer hora extra, sem colaborar com a empresa. Vez por outra você tem que administrar algum problema dele dentro da empresa. Que hora ele está arrumando rolo com algum colega de trabalho, hora ele está arrumando rolo com lideranças dele dentro da empresa. A sua tomada de decisão com esse colaborador vai ser a mesma tomada de decisão com o outro que é um bom colaborador? Sim ou não? Dificilmente. A não ser que você seja uma pessoa muito da injusta. E eu sei que você não é. Então, quando nós vemos o Josué construindo a conversa com o povo que parou tudo para ouvir o que ele tinha para falar. Ninguém tinha alguma coisa mais importante para fazer do que ouvir o que o líder dele tinha para falar na vida dele. Ninguém tinha. Todos eles pararam para ouvir. Todos eles pararam para ouvir. Só que o Josué começa a conversa dizendo: quanta coisa boa Deus já fez na vida de vocês, na nossa vida. Quanta coisa boa. É a mesma coisa, nós vamos conversar com a luz da Bíblia sobre nós, do texto de Josué, mas a aplicação é para nós, para o nosso dia a dia. A campanha é para nós e para a nossa família. E às vezes nós tomamos decisões dentro da nossa casa que são decisões equivocadas, porque nós não fazemos uma avaliação do histórico. Você tem aquele filho que é bom. Eu falei nos cultos da manhã. Lá em casa eu tenho um pedaço de mangueira assim que fica guardado. É o meu pedaço de mangueira para conversar com o Luiz Felipe. Lá em casa tem. Na sua eu não sei se tem. Na minha tem. Dificilmente eu uso. Já usei. Mas dificilmente eu uso. Quando nós conversamos que eu tenho que ter uma conversa mais séria com ele, eu vou olhar o histórico dele. Qual que é o histórico dele? O porquê daquela situação. É uma criança que é uma criança alegre, uma criança bagunceira. O pai é bagunceiro, os tios são bagunceiros, a mãe nem tanto. Só um pouquinho não, né? Eu vou querer que o menino não seja um menino brincalhão? Ele é um menino brincalhão. Agora, entre ser um menino brincalhão, um menino malvado, um menino maldoso, tem uma certa distância.
Então a gente olha o histórico, a mangueira está lá. E às vezes eu pego a mangueira e ele fala, não, papai, então vamos conversar direitinho. Porque se precisar, está na Bíblia, o pai que retém a vara não ama o filho. O pai que ama, repreende e corrige o filho. Tem muito filho que está indo enveredado por caminhos que não era para estar indo, porque não tomou a varada quando devia de tomar. Se tivesse tomado, entenda por varada, a correção, talvez não tivesse enveredado por caminhos estranhos. Então, vai olhar o histórico. Às vezes o histórico não é um bom histórico. Mas a pessoa deixa de lado, ignora o histórico. Já deu trabalho uma vez, deu trabalho 2 vezes, deu trabalho 3 vezes, deu trabalho 4 vezes, e ainda assim está sendo tratado como se nada ele fizesse. Está sendo tratado como se fosse tudo lindo e maravilhoso. Isso é na nossa casa, isso é na empresa, isso é na igreja, no dia a dia. O histórico, qual é o histórico? Qual é o histórico? O Josué, ele chama o histórico para a realidade. Pessoal, vamos pensar. O que Deus fez para nós? Deus fez alguma coisa boa para nós ou não? Eu vejo muitas vezes, eu já vi aqui, irmão, aqui eu já vi muitas vezes, pessoas tomando decisões equivocadas, baseadas na vontade própria, sem avaliar o histórico do que Deus fez na vida da pessoa, na família da pessoa. Ainda hoje nós conversávamos e falávamos relembrando de situações que Deus já operou aqui no nosso meio. Mas quanta gente tomou decisão equivocada por causa do umbigo, sem avaliar o que Deus fez. Quanta coisa, Deus já fez alguma coisa boa na sua vida aqui nesse lugar? Sim ou não? Mas você já reparou que às vezes é assim que nós nos comportamos? São 99 coisas boas, uma coisa que não foi tão boa assim. Em vez de nós avaliarmos as 99 coisas boas, nós avaliamos apenas aquela uma que não foi tão legal assim. Você já reparou que é desse jeito que muitas vezes é feito? Ou não? Muitas vezes é assim. Você faz 1000 coisas boas para a pessoa. Uma coisa que você não faz que não é legal, pronto, você já não serve. Você já é descartado muitas vezes. É desse jeito. Josué, ele está chamando o povo para tomar uma decisão. Eles iam tomar a decisão mais importante da vida deles. Mas antes deles tomarem a decisão, eles precisavam fazer uma avaliação do histórico. Quanta coisa boa já aconteceu na sua vida. Aqui, aí eu vou fazer a aplicação conosco aqui, mas ela vai daqui para diante. Porque tem esposa que toma decisão com o marido, meu marido é gente boa, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro, meu marido não sei o que tem, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom trabalhador, ele é um bom, mas ele deu uma vacilada, e por causa dele ter dado uma vacilada, então não tem perdão e pronto. Quantas vezes? Ele é tão bom, mas tão bom que ele dá uma vacilada e pronto, a casa vai cair na cabeça dele. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, a gente tem que parar para pensar. É olhar o histórico. É fazer uma avaliação de tudo que Deus tem feito na nossa vida. Verso de número 14 diz assim, agora temam o Senhor. Tenha medo. Tenha zelo. Tenha cuidado. Tenha reverência. Tenha respeito por Deus. Por tudo que Deus já fez na sua vida. Ele chama o povo lá, a conversa é lá. Temam ao Senhor, temam. Não desprezem tudo que Deus já fez na vida de vocês. Aí, se fosse um seminário de casais, até vou aproveitar para falar de seminário de casais, dia 10, se eu não estiver enganado, de junho, sábado, nosso jantar dos namorados já está encaminhado, no mesmo lugar que foi o ano passado. Nós vamos comer peixe à vontade de novo, vamos comer filé mignon à vontade de novo, vamos comer frango à vontade de novo. Quem gosta de comer bolota de manteiga, vai comer bolota de manteiga à vontade de novo. Que tem um povo que comeu achando que era queijo, mandou manteiga para baixo. Não tem problema, come manteiga aí.
Vai tomar refrigerante, suco e água à vontade, sobremesa à vontade, tudo por R$ 180 apenas. Muito dinheiro, pastor. Eu também concordo que é muito dinheiro. Principalmente para quem sai jantar fora apenas uma vez no ano, que é o jantar que a igreja oferece para a comunidade toda participar. Mas quem costuma sair comer na rua sabe que 180 é o preço que você come, toma uma coca, toma uma água e come aquela porção que vem na bandeja. Acabou, tchau e benção. Se quiser mais, paga mais. Então, já estou te convidando, viu, irmão? Quer mais detalhes? Procura o Celcinho com a Dani. Eles vão oferecer mais detalhes para você. Março, abril, maio e junho, 4 vezes, 4 de R$ 45 no cartão de crédito e vai dar tudo certo, vai ficar bom. 3 vezes, 3 de R$ 60, 2 vezes, 2 de 90 ou uma de 180. E só para informar, na igreja não fica R$ 1, não fica R$ 1, tá? Que tem gente que tem essa preocupação. Quanto que a igreja está ganhando com isso? Não entendeu que nós não trabalhamos para ganhar. Aqui a gente paga para fazer alguma coisa. Via de regra, nós pagamos para fazer alguma coisa. Tá? Então, é R$ 180. R$ 180, com tudo incluído. Faço votos que você se programe, irmão. Leve sua esposa para esse jantar. Ofereça para ela esse jantar. Talvez esse é o jantar que ela está esperando faz tempo. É a ocasião, irmão. Faz essa força, irmã, conversa com o maridão, entra num acordo, se programa, está feito o convite, tá? Então está aqui, ó. Agora temam o Senhor, temam. Eu falava do temor, valorizar tudo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, na sua empresa. Tema, tenha temor. Deus tem falado com você aqui nesses dias, sim ou não? Sim, saiu bem fraquinho, pelo jeito, uma meia dúzia Deus tem falado. Com os demais, Deus vai falar também, pode acreditar. Deus está trabalhando nesse lugar. Nós temos visto respostas de gente que estava orando há 18 anos, há 23 anos, há 9 anos, há 15 anos. Nós temos visto muitas respostas sendo liberadas nesse lugar. Então, em primeiro lugar, tema ao Senhor. Tema, ele, o Josué chamando, ó, tema, valorize tudo que Deus já fez. Quem aqui já foi abençoado com alguma resposta que seja? Uma resposta que seja, deixa eu ver, só uma. Ah, que bom, a maioria já recebeu pelo menos uma resposta. Tema ao Senhor. E aí no segundo ponto ele fala para o pessoal, e sirvam ao Senhor. Coloque a vida de vocês à disposição do Senhor. Coloque os recursos de vocês à disposição do Senhor. Coloque as habilidades de vocês à disposição do Senhor. Coloque a vida de vocês à disposição do Senhor. Coloque a casa de vocês. Não venha para a igreja como se a igreja fosse um restaurante onde você fosse receber, encher a barriga e ir embora para casa. E se tiver bom, dizer, valeu, gostei, qualquer dia eu volto. E se alguma coisa está fora do lugar, não gostei, não volto nunca mais. Tem gente que vem para a igreja com esse pensamento, com esse entendimento, não faz nada pela igreja, não coloca a vida à disposição da igreja. E quando eu digo igreja, é a comunidade. Nós temos aqui tanta gente que faz tanta coisa pela comunidade, tanta gente que se desdobra. Olha, pedi ajuda dos irmãos ontem, para ajudar a concretar ontem. Vieram vários irmãos, graças a Deus, deu tudo certo. Meio-dia estava feito o serviço. Almoçamos junto, batemos um papo, 2 horas mais ou menos, o pessoal já tinha ido embora. Mas o serviço estava resolvido. Desde cedo, eu estava junto com a turma lá, no concreto, desde cedo. Tem vídeo? Pegou eu no vídeo lá? Estava lá, firme e forte, no concreto. Era 10 horas da noite, eu estava fritando bife para o pessoal comer lá.
Pô, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Para eles comerem. A irmã estava lá, comeu o bife lá ontem ou não? C, que eu não gravei seu nome. Comeu? É. Estava bom o bife? Fui eu que fritei. Eu procuro dar o exemplo. Se a pessoa não quiser seguir o exemplo, aí é uma outra história. Eu e a minha casa, nós estamos com o coração voltado para servir a comunidade. Qualquer pessoa que tiver um pensamento diferente disso vai ter dificuldade no dia a dia. Porque a pessoa está preocupada em servir ao umbigo dela e não servir o umbigo da comunidade. Sirvam ao Senhor. Serve. Eu falei com vocês das professoras, não falei? Agora tem 2 professoras lá cuidando do filho seu. E glória a Deus por isso. Eu não estou aqui reclamando. Eu estou valorizando. Glória a Deus por isso. Há um grupo de gente que intercede. Enquanto você está recebendo a palavra, tem gente intercedendo pela sua vida. Tem gente pedindo para Deus. Deus, fala com aquela pessoa, fala com aquele homem, fala com aquela mulher. Há um grupo de pessoas intercedendo por você. Há um grupo de pessoas. Você chegou, tinha lá diácono ajudando você a estacionar o carro. Tinha ou não tinha? Tinha. A Edna quase passou no meu pé. Ainda eu que ajudei a Edna a estacionar. Ela quase passou no meu pé. Deus me livre, me guarde e me proteja. Não, tem pessoal ali. Tem, irmão. Eu tento mostrar para você, olhando os exemplos da Bíblia. O Josué conversando com o povo lá. Mas ele estava conversando com quem? Com quem não tinha perspectiva nenhuma de vida, amém? Não. Ele estava conversando com autoridade. Ele estava conversando com líderes. Ele estava conversando com juízes. Ele estava conversando com as pessoas da mais alta patente no meio deles. E com os demais. E o povo colocando a vida à disposição da obra do reino de Deus. Igreja é assim. Igreja tem que ser assim. Eu conversava hoje de manhã com os líderes de célula na sala da escola bíblica que temos para os líderes de célula. E falávamos um pouco a respeito disso, não é, Rose? Nós falávamos disso, a Gleiciane estava lá, a Rose estava lá, o Brunão estava lá. Os líderes de célula, a maioria estava lá. Ouvindo e entendendo qual é o princípio, o jeito que nós costumamos trabalhar. Nós trabalhamos e damos a outros que querem a oportunidade de trabalhar também. Só não vai trabalhar quem não quer. Aí não é problema meu. Aí não é problema da Tatiane. Aí não é problema do Celcinho. Aí é problema da pessoa que não entendeu que ela foi chamada para frutificar. E quando ela frutifica, a frutificação dela traz resposta nas orações que ela faz. Não está no esboço de hoje, mas eu quero ler. Vitor, por favor, João 15. João 15, 16. Só para eu poder continuar a leitura aqui. João 15, 16. Pronto. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto a fim de que o Pai lhes conceda o quê? Em meu nome. Quando você frutifica, você tem resposta para as suas orações. Quando você serve a Deus, Deus te responde. Porque quando você serve a Deus, você está cuidando dos filhos de Deus. Eu estou aqui servindo você. Eu tenho o entendimento que você é filho de Deus. Eu me desdobro para te servir. Eu me desdobro. Eu sei que eu estou servindo o Filho de Deus. Aqui, eu pelo menos não tenho. Eu não tenho. E vocês me conhecem. Aquele lá dá um dízimo tanto, o outro lá nem dizima. Eu trato quem dizima de um jeito e quem não dizima do mesmo jeito. Se a pessoa chega com um carrão, eu trato de um jeito. Se chega a pé, eu trato do mesmo jeito. Porque não interessa
carro, tipo do carro, salário, a cor dos olhos ou da pele, ou o tipo de roupa que chega. Para mim, é tudo filho de Deus. Fale para quem está pertinho de você. Você é filho de Deus. Não se esqueça disso. Porque tem gente que nem disso consegue se lembrar, né? Então, não, você é filho de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida à disposição, nós estamos servindo os filhos de Deus. Ó. Agora, volta lá, Vitor, por favor. Josué 24:14. Agora, temam o Senhor e sirvam o Senhor com integridade e fidelidade. Aí ele continua e eu estou encaminhando o final da nossa conversa. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Jogue fora o quê? Os deuses. Joga fora. Com outras palavras, ou você serve a Deus, ou você serve Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Quem que você vai servir? O Josué está chamando o povo para tomar uma decisão. É por isso que tem muita gente que não consegue firmar na igreja. Porque ela não consegue servir a Deus. Mas ela serve o mundo, que é uma beleza. Com todo o respeito, eu não sei se tem algum Raimundo aqui, mas é aquele conhecido Raimundo. O crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. A pessoa não sabe o que ela quer para a vida dela. Ela não sabe. Ela flerta com Deus. Mas ela tem um caso com o mundo. Como que vai? Está na Bíblia. Quem é amigo do mundo é o que de Deus? Inimigo. É sério isso. Mas para alguns isso não tem nada a ver. A pessoa ela é amiga do mundo. E ela quer ser amiga de Deus. Não tem como. Então o Josué fala assim, ó, joga fora os deuses que os vossos antepassados adoravam. Joga fora. Deixa para trás. Muda de vida. Converte. Muda de vida. Deixa para trás aquela vida de vivendo, servindo o mundo. Aquela vida de viver servindo a riqueza. Vou falar uma coisa para você que é muito séria, irmão. Tem gente que não gosta. Tem gente que fica bravo. Tem gente que depois quer pegar eu de qualquer jeito. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Tem gente que não vai enriquecer nunca. Porque se melhorar um pouquinho de vida, deixa de servir a Deus. A pessoa não pode ter uma vida um pouco melhor. Se a pessoa melhorar um pouco de vida, pronto, acabou. Cansei de ver gente aqui querendo abrir negócio próprio. Cansei de gente vindo aqui que não conseguia emprego. Cansei de gente vindo aqui que queria aumento de salário. Aí Deus faz, Ele responde, Ele dá. Vai. A pessoa nem recebe o primeiro salário, já desviou. Eu cansei. Estou cansado de ver isso daí. Eu não estou falando de uma coisa que eu nunca vi. Estou falando de coisas que aqui eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Então tem resposta que a pessoa pede e Deus não dá. Por quê? Porque essa pessoa, se ela receber aquilo, ela vai transformar aquilo no Deus dela. Menina que começou a namorar aqui nessa igreja, vai dar para perder os dedos da mão e do pé para contar. Ai, eu quero o varão de Deus, o meu Isaac, o meu... É começar a namorar, tchau, desviou, sumiu, desapareceu. Cansei de ver, cansei. Menino, mesma coisa. Mesma coisa. É gente que trabalhava, que ajudava, que fazia, de repente recebeu uma resposta. É uma resposta. A Bíblia diz, a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz dor. Mas como é que tem pessoa que recebe uma resposta e junto com a resposta vem a dor? Você sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque existem decisões que são tomadas com a finalidade de agradar a Deus. Existem decisões que são tomadas com a finalidade de agradar ao eu.
E existem decisões que são tomadas com a finalidade de agradar ao diabo. É sério, o que eu estou falando é sério. Tem muita gente que não se preocupa em agradar a Deus, mas o que ela pode fazer para agradar o diabo, ela faz. Ei, pastor, mas que conversa do diabo? Não, não tem nada de conversa do diabo, não. É isso daí mesmo. Tem gente que é difícil fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas para agradar o diabo ela se desdobra. Tem gente que para agradar a Deus é um perrengue tremendo, mas para satisfazer o eu dela, ela se desdobra, ela se desvira, ela faz, meu Deus do céu. Sirvam com integridade, joguem fora os deuses, joguem fora. As tomadas de decisões que você tem tomado, que eu tenho tomado, que nós temos tomado, são tomadas de decisões que beneficiam apenas a nós, beneficiam a nossa família, beneficiam as pessoas que estão à volta. Como que são essas tomadas de decisões? As últimas decisões que você tomou, elas foram decisões pensadas em beneficiar você ou a sua família? Porque tem muito marido que toma decisão pensando na vontade dele. Ele não quer nem saber se a esposa quer algo diferente. Ele não quer nem saber. A minha vontade é essa e pronto. Tem muito pai tomando decisão que não está nem um pouco preocupado de saber o seu filho, se a filha, como que está o filho, como que está a filha. Está aqui, joga fora os deuses. Nós não estamos aqui, não vamos ficar aqui. Não é essa a ideia. Tecer crítica a qualquer denominação, qualquer igreja que faça uso dos deuses. Nós não fazemos, e ponto, das imagens e assim por diante, da idolatria. Nós não fazemos isso daí. Respeitamos quem faz, mas nós não fazemos. Nós não fazemos. Não é disso aqui que está falando. Porque tem muito crente que não carrega um altar faz tempo. Tem muito crente que não tem uma imagem de madeira ou de gesso dentro de casa faz tempo. Mas o Deus da vida dele, o eu dele, está lá no coração dele, ocupando o melhor lugar na vida dele, que é o coração, faz tempo e não sai dali. E não deixa Jesus chegar ali nunca. Nunca. Tomada de decisões. Nós estamos falando de família. Você vê que é uma conversa, quantas e quantas famílias que estão indo de mal a pior, porque decisões equivocadas têm sido tomadas todos os dias. O filho toma a decisão que ele quer tomar, a filha toma a decisão que ela quer tomar, aí fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É verdade. O Jonas também fez o que ele quis da vida dele. E uma embarcação inteira estava indo para o fundo do mar. Uma cidade inteira estava indo para o inferno. Porque ele resolveu fazer o que ele queria fazer da vida dele. Vamos concluir a leitura? Verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele diz assim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É uma das frases mais lindas, na minha opinião, escrita na Bíblia. É uma tomada de decisão. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não é eu e a minha casa iremos para a igreja. Que ir para a igreja muita gente vai. É tomar a decisão de servir ao Senhor. É tomar a decisão. Falei de manhã. Eu falo a título de testemunho pessoal, viu, irmão? Essa é a finalidade. O Luiz Felipe vai fazer 7 anos esse ano. Durante 6 anos nós fizemos sempre alguma coisa, uma festinha, para cantar um parabéns para ele. Para os familiares a gente acaba entregando o convite, porque tem familiar que se não receber convite não vem, não recebi convite, então não vou, né? Não sei na sua casa, na minha tem dessas coisas aí. A pessoa precisa de um convite, de um papel. Tem gente que é assim, dodóizinho mesmo, né? Tá bom. Então a gente faz lá, entrega, manda o convite, mas no convite vai escrito assim,
A bebida alcoólica não é bem-vinda. Essa é uma decisão que na nossa casa está tomada desde o primeiro dia que nós fizemos uma festinha de aniversário. Mas tem os meus familiares que gostam de beber. Se não puder trazer a bebida, eles não vêm. Que não venham. Não estou ligando se eles não vierem por causa da bebida. Se para eles é melhor estar com a bebida do que com a família, que fique com a bebida. É uma decisão tomada lá em casa. Então, eu e a Márcia, nós conversamos isso. Na minha casa tem, na casa dela tem. Quer estar junto? Venha. Sem a caixinha de Kinder Ovo, né? Que agora a turminha anda com a caixinha de Kinder Ovo, que abre e daí sai surpresa, né? Sai de tudo dentro daquela caixinha. Vem sem a caixinha de Kinder Ovo. Mas venha. Vocês sabem o jeito que a gente faz. Muito daqui já participou, inclusive nos ajudou nas festas. Não, tomada de decisão. Às vezes a gente tem o desejo de servir ao Senhor, mas a gente quer agradar as pessoas, a gente deixa o pessoal fazer cada coisa dentro da nossa casa. Não. Aqui na minha casa não. Por favor, se você quiser, você faz na sua, faz na de alguma outra pessoa, mas aqui na minha casa esse não é o nosso costume. Nós não fazemos, nós tomamos algumas decisões. E essas decisões nós queremos que sejam respeitadas. Tem muito marido que precisa fazer isso. Tem muito homem que precisa fazer isso dentro da própria casa. Falar, aqui em casa nós servimos ao Senhor. Tem muita mulher que precisa fazer isso. Porque às vezes o marido quer fazer a coisa certa, mas a mulher ela quer veredar para o caminho errado. E se fala alguma coisa, ela fica emburrada, ela fica encabrunhada, ela fica de cara feia, ela fecha o tempo, ela não conversa. 20 dias sem falar. Você não vai falar mais comigo? Comida está lá no fogão. Só porque às vezes a pessoa está querendo fazer a coisa certa. Tomada de decisão. E eu finalizo aqui, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras do Josué. Que nós, todos nós, inclusive eu, todos nós façamos essa reflexão. As minhas decisões, elas têm contribuído para me aproximar mais de Deus, ou elas têm me afastado de Deus? As minhas decisões têm contribuído para me colocar mais envolvido, cada vez mais, no plano de salvação de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família, ou as minhas decisões têm me distanciado? Que fique essa pergunta para todos nós respondermos. Não é para o pastor, viu? Essa resposta é para você mesmo. Para você mesmo. Está aí a Luísa. Né, Luísa? Hoje ela não, o departamento de dança hoje estava de folga, né? Ela dormiu o tempo todo, agora ela está aí firme e forte. Daqui a pouco está aí, envolvida, engajada. Você está entendendo a conversa. Vamos ficar todos em pé. Tomada de decisões. Meu Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As minhas decisões, elas têm contribuído para me aproximar mais de Deus. Não, eu tenho tomado decisões, pastor, cada vez eu estou mais e mais distante de Deus, da obra de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. Olha, vou te falar com todo o respeito que eu tenho por você. Você não está sozinho ou sozinha nessa viagem. Você não está sozinho, viu, Pedro? Você não está sozinho. A Ivonete ali, o Pedrinho, o Mateus dormiu, mas está aí junto, você não está sozinho. Olhe para quem está pertinho de você e fala assim, ó, você não está sozinho nessa viagem. Vamos orar? Feche seus olhos. Tem alguém que não tem o material da campanha?
e quer, pastor, eu estou aqui hoje, é o terceiro dia da campanha, tem mais 4 ainda. Nós vamos conversar muita coisa boa ainda, que eu tenho certeza que pode mudar a história de uma família. Tem mais alguém que quer entrar nessa campanha e fazer a campanha? Levante a mão. Deixa eu ver, a Tatiane vai entregar para você o material. Mais alguém? Todos que já têm o material, ninguém para entrar hoje na campanha, então vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Feche seus olhos e peça para Deus te ajudar nas suas tomadas de decisões. Fale com Deus. Fale para Deus. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinha, irmã. Tem o seu filho, tem a sua filha, tem o seu marido, tem a sua esposa. E às vezes uma decisão errada põe tudo a perder. Tudo. Só porque você de repente quer que o seu eu seja massageado. Só porque de repente você se chateou, se entristeceu com alguma coisa. Cuidado, vai devagar. É uma viagem que a Bíblia diz, quem persevera até o fim é salvo. Lá maior, tá bom? Nós vamos cantar Vejo que a Vitória. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos os meus irmãos, todas essas famílias que estão aqui representadas. Eu oro, eu abençoo, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, talvez alguém entrou aqui vivendo, enfrentando um momento tão difícil por causa de alguma decisão equivocada. Talvez alguém entrou aqui vivendo um tempo de confusão, mas eu sei que o Senhor é poderoso para reverter toda e qualquer situação. E eu te peço agora, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, sela essa palavra de maneira que ela venha frutificar em nome de Jesus. Nós entregamos ao Senhor o terceiro dia da campanha. Diga amém. Diga graças a Deus. Você que tem o material da campanha aí, você que está aí orando firme e forte, jejuando pela sua família, pega o seu picote e lança aí no cesto de oração que o João, a Tatiane vão passar por você.